Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, abrindo o entendimento, os entendimentos, para que todos possam conhecer, saber, discernir a vontade de Deus para suas vidas. E é sobre isso que eu queria falar esta manhã, porque Jó, no livro de Jó, nós encontramos o texto que diz: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve. O júbilo dos ímpios é breve. E a alegria dos hipócritas, que não deixam de ser ímpios, é momentânea. O júbilo dos ímpios é breve. E a alegria dos hipócritas é momentânea. Ainda que a sua altivez suba até o céu, seu orgulho, sua prepotência, suas conquistas, suas vitórias, ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, a cabeça chegar à nuvem é o auge da glória aqui na terra. É o júbilo do ímpio aqui na terra. A alegria dos hipócritas aqui na terra. Contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Que maravilha de palavra. Ela traz gozo na nossa alma. Porque não pela infelicidade que os ímpios vão sofrer. Já estão sofrendo, mas que vão sofrer. Não é isso. O destino dos que são altivos, orgulhosos, presunçosos, aqueles que se acham alguma coisa, não é a intenção de Deus que eles pereçam. Muito pelo contrário, o próprio Deus disse: eu não tenho prazer na morte dos ímpios, senão que cada um se converta. Mas, infelizmente, as concupiscências do mundo tocam direto no coração do homem, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas vaidades, orgulhos, prepotência, etc, etc, etc. Então, os ímpios valorizam a carne, valorizam o que se pega, o que se toca, o que se sente, valorizam tudo aquilo que é passageiro, tudo que cessa, tudo que acaba. Eu lembro que na minha juventude, primeira vez que o Brasil foi campeão mundial, foi uma maravilha, foi uma alegria.
Puxa vida, foi em 58. Eu tinha 13 anos de idade. 58, o Brasil foi campeão. Depois veio 62, bicampeão. Brasil era a expressão da glória no futebol. Pelé e outros tantos, né? Garrincha, aqueles jogadores antigos, talvez você nem se lembre, nem saiba. Mas eles fizeram muita glória, muita, digamos assim, muita fama. A seleção brasileira, puxa vida. O Brasil fervia em festa, em alegria. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Tudo passa neste mundo. Tudo passa. Diz assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ai, que coisa gloriosa. Então a gente vê que no passado nós tivemos homens que fizeram fama, que fizeram sucesso, que eram glorificados pelos homens, pelos próprios homens, respeitados pelos próprios homens, no mundo inteiro. Mas todos eles passaram. Tudo acabou. Tudo cessou. Mas aquele que fez a vontade de Deus permaneceu para sempre. Você quer ver uma coisa? Vamos falar dos homens de Deus. Por exemplo, Abraão viveu milhares de anos atrás. Mas diz o texto sagrado que Deus o abençoou em tudo que Abraão colocava a mão, prosperava, era abençoado. Porque ele era um homem que fazia a vontade de Deus. Então, quando a gente fala, pensa, medita nas Sagradas Escrituras, na história de Abraão, a gente sente aquele gozo, aquela alegria da palavra de Deus, o gozo de saber que Deus é bom. Se Ele é bom até para com os maus, porque dá o sol, dá que aquece o corpo, né? A pessoa vai na praia e ela nem esquenta a cabeça que é Deus que dá aquele sol gostoso. É Deus que dá o mar, os mares. Ele que dá as estações. As estações mudam. Verão, calor, o verão, inverno, outono, primavera. Então tem o tempo para cada coisa, o tempo para as flores. Mas o mundo não dá a mínima para o que Deus lhe dá. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Não morrem nunca. Porque hoje quase não se fala no Garrincha, quase não se fala mais no Pelé, enfim, naqueles grandes vultos do futebol, do esporte. Eu era apaixonado por essas figuras.
gostava, enquanto a minha cabeça era dirigida pelas concupiscências deste mundo. Até que um dia eu tive a felicidade de ouvir a palavra de Deus, de conhecê-la, ouvi-la e mergulhar nela. Então, puxa vida, graças a Deus. Quando eu rio ao ler esses textos sagrados, é o gozo que entra, que faz ferver dentro da gente. O gozo da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então ele diz que a concupiscência do mundo, as concupiscências do mundo, quem faz ou quem segue a concupiscência do mundo vai passar igual o mundo. Tudo passa. O mundo passa, a sua concupiscência também. Quer dizer, os desejos da carne, as cobiças sexuais, os desejos dos olhos. Nem todos têm o direito de usufruir os desejos dos olhos, das cobiças dos olhos, mas aqueles que têm, ostentam por aí, nas redes sociais, etc. E aqueles que curtem a vaidade desta vida, não é do Pai, não são do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Jó, né? No livro de Jó, um dos amigos dele falou isso para Jó. Só que essas palavras não atendiam, não encaixavam com Jó, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E o próprio Deus o honrou na cara do diabo. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Quer dizer, veja que Jó é exatamente aquilo que Deus queria que fosse. Abraão, apesar de suas falhas técnicas, digamos assim, ele era um homem que obedecia à palavra de Deus. Porque ele obedecia à palavra de Deus, então Deus o abençoou, o abençoava em tudo. Quem se voltasse contra Abraão estava se voltando contra Deus. Olha só. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. E abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão. Isso é promessa de Deus. Isso não falha. Então, quem é a favor de Abraão é a favor de Deus. Quem é contra Abraão é contra Deus. Então, Deus o abençoou, o honrou por toda a vida, toda a sua vida, todos os seus 175 anos de vida. E diz o texto que ele, quando morreu em ditosa velhice. Ele não morreu sofrendo, ele não morreu gemendo, ele não morreu nas mãos dos médicos e
e sujeito a injeções e tratamentos. Não. Jó morreu em ditosa velhice. Ele não morreu, claro, mas ele dormiu, adormeceu na terra e despertou na presença de Deus. Então, amiga e amigo, por que eu estou falando essas coisas? Para que você, como eu, todos nós que cremos em Deus, às vezes ficamos pensando assim, puxa vida, como... Eu não penso dessa forma, mas às vezes a pessoa pensa, puxa, como Deus é injusto, porque, veja só, os maus prosperam. Os homens iníquos que não temem a Deus prosperam. Olha só a vida deles, tem isso, tem aquilo outro, e ostentam nas redes sociais tudo aquilo que têm. Só que são loucos, coitados, absolutamente loucos, porque eles não têm ideia do que vai vir sobre eles. Olha só, aqui no texto de Jó, diz assim: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, quer dizer, desde Adão e Eva, o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos ímpios é breve, a felicidade dos ímpios, dos maus, é breve, é momentânea. Momentânea. Ainda que dure 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas o que é? 20, 40, 50, 100 anos. Para Deus. Se ele trata um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, imagine, minha amiga e meu amigo, como é breve o tempo humano aqui na Terra. Ainda que pense, morreu com 79 anos, com 80, com 150 anos. Quem é o que viveu mais nessa terra? Está aqui fulano. E daí? Aí ele diz assim, ainda que a sua altivez, seu orgulho, suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, em forma de grandeza, de pensamentos de glória. Contudo, aqui é que é forte, como o seu próprio esterco, quer dizer, as próprias fezes que carregam dentro de si, eles perecerão para sempre. Como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E haverá o dia, naturalmente, que dirão, onde está? Cadê ele? Sumiu, desapareceu, acabou. Não se lembra de um cantor que você gostava muito, de um artista, de um jogador, de uma figura muito famosa neste mundo, que você lembra dos Beatles, né? Na época dos Beatles, havia bitomania, as pessoas eram vidradas nos Beatles, etc, etc. Cadê os Beatles? Acabou. Acabou. E um deles chegou ao ponto de dizer, olha, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo continua vivo na vida daqueles que nele creem. Mas morto para aqueles
que já estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, toda essa gente que focou a sua vida nas vaidades deste mundo, na concupiscência dos seus olhos, na concupiscência sexual da carne, todos eles passaram. Todos eles passaram. E todos vão passar. Todos vão passar. Não tem jeito. Todos vão passar. Agora, o que a palavra de Deus nos ensina é que existem aqueles que vão ficar para sempre e aqueles que vão desaparecer para sempre também. Aqui, ele disse assim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o objetivo aqui nosso é justamente suscitar esse assunto para que você, amiga e amigo, que está nos assistindo, que tem acompanhado essas transmissões, você venha avaliar a sua própria vida, a sua própria alma. Não precisa ser agora, nesse momento, mas quando você colocar a cabeça no travesseiro, antes de dormir, pense, raciocine, para onde vai a sua alma? Você sabe? Você sabe o que vai acontecer quando você passar para a eternidade? Para onde vai a sua alma? Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sabe, tem consciência, tem certeza, está convicto para onde vai a nossa alma. E a gente fica feliz. E a gente fica querendo, torcendo para chegar esse dia. Como o próprio apóstolo Paulo disse, para mim, o morrer é lucro. Lucro. Porque ele vivia a fé, da fé, pela fé. Ele sabia para onde ia. Até porque ele tinha tido visões, experiências, ele chegou até onde nenhum ser humano chegou naquela altura, naquele tempo. Então ele sabia para onde ia. Ele chegou ao ponto de dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem preparado algo extraordinário. Nós que tivemos uma experiência com o Espírito Santo, que recebemos o Espírito Santo, você se lembra, você que recebeu o Espírito Santo? Eu não me esqueço daquele dia, não me esqueço mesmo, eu não esqueço de detalhes. Isso aconteceu há 60 anos atrás. Puxa vida, eu não me esqueço. Pois bem, quando lembro, entra um gozo na minha alma. Quando trago à memória aqueles momentos, puxa, que alegria. Mas o que me preocupa é com aqueles, coitados, que, infelizmente, ainda estão buscando as concupiscências deste mundo, ou seja, os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, os desejos dos olhos, as cobiças dos olhos, as vaidades, as futilidades dessa vida. Tudo isso o diabo tem distraído a mente humana para que ela não pense, ela não raciocine, ela não pense a palavra de Deus. É isso que o diabo quer.
O diabo não quer que você pense no que Deus falou, está escrito. Porque se você pensar, raciocinar, somar, dividir e tal, fazer as contas, você vai chegar à conclusão de que você tem estado longe do Altíssimo. Porque a sua vida tem sido vazia, triste. Você tem vontade de morrer porque pensa assim, eu vou descansar. Não pensa isso não, isso é mentira. Isso é a maior lorota do inferno. Você vai descansar quando morrer. Não vai descansar coisa nenhuma. Aí é que a pessoa vai sofrer. Enquanto ela está aqui, é só um cheirinho do sofrimento. Mas quando a pessoa passa para a eternidade sem ter feito a vontade de Deus, e você pode ter uma ideia quando você lê o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, a partir do versículo 19 até o 32. Leia, porque Jesus mostra para onde vai a alma do salvo e para onde vai a alma do perdido. Então, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, pense, medite na palavra de Deus. Ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência. Muito forte isso. Eu lembro, eu tinha uma cabeleira que dava inveja. O papai tinha inveja da minha cabeleira. Ele era careca, então ele ficava me perturbando para me cortar o cabelo. Imagine se o papai estivesse vivendo hoje. Ele ia ficar desesperado com a sociedade completamente diferente. Então, olha só, hoje é carequinha da vida. Quer dizer, a gente vai percebendo, pouco a pouco, né, as nossas deficiências, as nossas, digamos assim, o que deixamos por esse mundo, ou correndo atrás do vento neste mundo. Graças a Deus que o Espírito Santo veio sobre mim e me fez ter uma nova visão, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração. E é por isso que nós estamos aqui diariamente, para tentar conscientizar as pessoas daquilo que está escrito e que vai acontecer. Isso é profecia. Está escrito. Ninguém pode mudar isso aqui. Nem Deus, nem o diabo, nem o mundo, ninguém. O mundo passa e toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre, minha amiga e meu amigo? Quero. Então faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Obedecer a sua palavra. Deus abençoou Abraão em tudo. Por quê? Porque ele obedeceu a sua palavra. Deus abençoou Abraão em tudo. Tudo. Quem abençoa Abraão é abençoado. Quem amaldiçoa Abraão é amaldiçoado. Até hoje. Abraão já passou para a eternidade, mas aquela palavra, aquela promessa que Deus jurou, Deus não precisava jurar, mas jurou que te abençoarei. Então, essa palavra é válida até hoje. Então, avalie a sua vida.
E a sua vida, o seu destino final, não depende de ninguém. Não está escrito nas estrelas. Isso é conversa fiada para boi dormir. Está escrita na palavra de Deus. Aquele que faz a vontade. Melhor, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre é eterno, igual Deus. Com Deus. Porém, aqueles que seguem o mundo, a sua concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência, vaidade da vida, soberba da vida, esses têm nada do Pai, mas do mundo. Então, quando você estiver deitado, ninguém vai te incomodar. Você está deitado com seus olhos fechados e pense nisso. Quando você estiver, pense nisso. Meu Deus, será que eu estou fazendo a tua vontade? Se você tem dúvida, é porque não está fazendo. A dúvida já faz separar aqueles que têm fé, certeza de estarem dentro da vontade de Deus, daqueles que não fazem. Então, aquele que faz a vontade de Deus, o Espírito Santo confirma dentro de si mesmo que permanecem para sempre. Mas aqueles que não têm dúvida. Se você tem dúvida, minha amiga, meu amigo, eu quero que você tenha essa consciência, porque eu tinha dúvida, uma dúvida desgraçada, essa é a palavra, é isso aí. Eu tinha uma dúvida desgraçada a respeito da salvação da minha alma, até aos 19 anos de idade. Para onde vai a minha alma? Eu tinha medo do inferno, mas um pavor, não eram medos, é um pavor. Só em falar essa palavra já me apavorava. Hoje eu tenho a alegria, o gozo de poder avisar todos os que me ouvem que quando se há dúvida com respeito à salvação da alma é porque ela está correndo risco, ela está em perigo. Mas quando há certeza, convicção, fé, mas uma fé não é religiosa, não. É fé que você toma posse daquilo que Deus promete na sua palavra. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus são como estrume, como, desculpa lá a expressão, como o próprio cocô, próprio esterco, perecerá para sempre. Assim como há os que viverão para sempre, há os que perecerão para sempre. Perecerão quer dizer, vai continuar perecendo para sempre, mesmo depois da morte, vão continuar gemendo. Porque a morte leva a carne, o corpo, porque é material, mas não leva a alma. Essa vai sofrer permanentemente, perecerá para sempre. Perecerá para sempre. E vão perguntar, onde está? Não sei. Já esqueceram. Quem era o fulano? Ah, nem sei. Fala do Garrincha. Era um extraordinário jogador. Para mim, foi o melhor jogador do mundo. Mas fala do Garrincha para os seus filhos, seus netos, seus amigos. Garrincha? Quem era Garrincha? Pois bem, não vão saber. Mas fale de Jesus. As pessoas
vão saber que Jesus um dia morreu na cruz para salvar nossa alma. Todos vão saber. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Todos vão saber. Todos sabem. Amanhã voltaremos aqui. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Pense na sua alma. Porque nada neste mundo, nada neste mundo é mais preciosa ou precioso do que a sua alma. Porque ela é eterna. A alma não morre nunca. A alma não morre nunca. A alma foi o sopro que Deus deu a Adão e Eva. Ele não faz nada que tem durabilidade, tem prazo de validade. A alma é eterna. E ele os fez para viverem com ele, não separados dele. Pense na sua alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu falo da alma com alegria, porque a minha alma, eu tenho certeza para onde vai. E a sua? Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.